Olá, tudo bem, crianças? Hoje a gente vai começar com a nossa aula de matemática. Eu espero que o som esteja melhor. Qualquer coisa vocês me avisem, ok? Então vamos lá. A aula de matemática, hoje a gente vai finalizar, corrigir as atividades da unidade 4, realizar mais 2 atividades para relembrar e começar a unidade 5, tá bom? Então vamos lá. Compartilhar a tela aqui com vocês. Então, as atividades que a gente vai corrigir são da aula do dia 19/6, tá? E depois vamos introduzir a unidade 5. Questão número 1 da página 170 do livro didático. No Brasil, aproximadamente 7/10 da população acima de 15 anos participa do mercado de trabalho. Já no Japão, esse número é de 6/10. Represente esses números pintando os quadradinhos a seguir. Então, se são 7/10, são 7 partes de 10. Então, na A, vocês iriam pintar 7 partezinhas da barrinha que está dividida em 10 partes iguais. Já na B, que são 6/10, vocês iriam pintar 6 partes de 10. No Brasil, aproximadamente 85 da população reside em área urbana. Represente esse número pintando os quadradinhos correspondentes. Se é 85 centésimos, o próprio nome já diz que é 85 por 100. Então, 85 partes de 100, centésimos, tá? Então, eu iria pintar 85 quadradinhos dessa placa que está dividida em 100 partes. Página 170. A taxa de mortalidade mostra o número de mortes registradas em média durante um ano em um determinado país. Observe a taxa de mortalidade de cada país e faça o registro do número na forma decimal que a representa. Depois, pinte nas figuras os cubinhos correspondentes. Então, aqui a gente tem um cubo grande que está dividido em 1000 cubinhos. E depois a gente tem aqui uma informação sobre Israel. A taxa de mortalidade de Israel é de 5 a cada 1000. Então, se é 5 a cada 1000, então é 5 milésimos. Se é 1000, tem que ter 3 casas depois da vírgula. Então, a gente coloca 5 e mais as 2 casas referentes aos 3 zeros do 1000. Então, se tem 3 zeros, lembra? Tem 3 casas decimais. Ou a gente pode fazer dessa forma aqui, fazendo através de uma divisão. 5 sobre 100, 5 sobre 1000, que é milésimo. Então, 5 partes de 1000. A vírgula do 5 está aqui. Se é 1000, a vírgula vai andar 3 casas, porque tem 3 zeros. Então, 1, 2, 3. E a vírgula vem para cá. Aí eu completo com 0, outro 0 e um 0 antes da vírgula. Então, ficou qual número? Ficou 0,005. 5 milésimos. Isso a gente pode fazer com qualquer outro número, que a gente vai até fazer depois, que vai dar o resultado correto. Então, para eu saber transformar uma fração em número decimal, é só eu dividir o de baixo pelo de cima. Pode dividir o numerador pelo denominador. Então, quando tem um zero embaixo, anda só uma casa para a esquerda, a vírgula. Se tem 2 zeros, anda 2 casas para a esquerda. Se tem 3 zeros, anda 3 casas para a esquerda, a vírgula, tá? A taxa de mortalidade de Madagascar é de 7 a cada 1000, ou seja, 7 milésimos. Então, como que representa na forma decimal? 0,07. 0,007. Então, tem 3 casas decimais, porque o 1000 tem 3 zeros.
A taxa de mortalidade do Quênia é de 8 a cada 1.000, ou seja, 8 milésimos, está representado aí da forma decimal. Era para pintar 8 cubinhos. A taxa de mortalidade do Reino Unido é de 9 a cada 1.000, ou seja, 9 milésimos. Então, é para pintar 9 cubinhos. Página 171. No Brasil, a taxa de mortalidade é maior do que Israel e menor que Madagascar. Israel era 5 centésimos e Madagascar era 7. Observe o exercício anterior e depois marque um X no número mais provável para a taxa de mortalidade. Se está entre um e o outro, então a única opção é a alternativa C. Observe na tabela a seguir a taxa que relaciona os gastos públicos com a educação com o Produto Interno Bruto, que é o PIB, que corresponde a toda a riqueza produzida no país de alguns países em 2014. Então, tem a relação entre os gastos públicos e o PIB de alguns países no ano de 2014. Então, tem o Japão, Estados Unidos, Bélgica e Dinamarca. E tem as taxas aí. O único que não tem 3 casas após a vírgula é os Estados Unidos. Para a gente comparar melhor, vamos colocar a terceira casa. Lembra que a gente pode colocar quantos zeros a gente quiser? Que não vai influenciar no valor do número. Então, eu vou colocar aqui um zerinho. Bem tortinho, mas é um zerinho. Então, a taxa dos Estados Unidos, que era 5 centésimos, agora foi para 50 milésimos, que é a mesma coisa em questão de valor. Tá? Agora responda. Qual dos países teve a maior taxa de gastos públicos com a educação? Então, a maior foi a Dinamarca, com 76 milésimos. Qual dos países teve a menor taxa de gasto público com a educação em 2014? Muita gente confundiu com os Estados Unidos porque não lembrou dessa regrinha e não lembrou que 5 centésimos é maior do que 36 milésimos. Então, a taxa menor foi a do Japão. Como se lê a taxa de gastos públicos com a educação nos Estados Unidos? Então, antes de a gente colocar o zero, era 5 centésimos, tá? Então, pode colocar 5 centésimos. Qual país destinou 66 milésimos do PIB para a educação em 2014? Então, o país foi a Bélgica. Continuando, exercício número 6. O acesso à internet da população no mundo varia muito de acordo com cada país. Observe os quadros de ordens a seguir, que mostram a taxa de população com acesso à internet em alguns países em 2017. Depois marque verdadeiro, que é o V, para afirmações verdadeiras, e F para afirmações falsas. Então, México, Brasil e Noruega. O México tem uma população com acesso à internet de 638 milésimos da população total do país. No Brasil, é 670 milésimos da população. E na Noruega, 965 milésimos da população. Então, a gente vai ler as afirmações e vai ver se é verdadeiro ou se é falso. O índice de usuários no Brasil, em 2017, era menor do que no México. Então, não, no Brasil era maior. Então, a gente coloca falso. A Noruega é o país que tem o maior índice de pessoas com acesso à internet em 2017 entre os apresentados. Então, verdadeiro, é o maior, 965 milésimos. No Brasil, havia 66 milésimos de pessoas com acesso à internet em 2017. Tá correto isso? Não. O correto é 670 milésimos, tá? Ou 67 centésimos, se a gente esquecer o zero do milésimo, tá? Em cada item, registre a taxa de acesso à internet no quadro de ordens. Então, no Paquistão, a taxa da população com acesso à internet era de 15 centésimos. Então, lembrando, o zero a gente coloca na unidade, que é a parte inteira. Então, antes da vírgula é a parte inteira
A gente coloca já na unidade para não perder, para não se confundir. Então, a gente coloca a parte do inteiro primeiro e depois o décimo e o centésimo. Então, unidade, no caso, é zero. Então, coloca 0, vírgula. Aí o décimo é o primeiro depois da vírgula. Então, 1. O segundo depois da vírgula é o centésimo. Então, completo, tá? Então, 15 centésimos, 6 centésimos, 57 centésimos e 60 centésimos, tá? Vai ficar assim, vejam se vocês colocaram corretamente. 8. Observe a tabela a seguir, depois faça o que se pede. Taxa da população residente em área urbana em alguns países da América do Sul, isso em 2018. No Uruguai, 95 centésimos da população viviam na área urbana. Na Bolívia, 69 centésimos. No Chile, 88 centésimos. E no Paraguai, 62 centésimos. As taxas apresentadas na tabela foram indicadas na reta numérica a seguir. Descubra o nome do país correspondente a cada taxa e complete os espaços. Então, o primeiro era o Paraguai, ali pertinho dos 6 décimos, que também poderia ser 60 centésimos, tá? Lembra que pode colocar o zero do lado, que não influencia no valor. Então, bem pertinho do 0,6, que é 6 décimos ou 60 centésimos, a gente tem os 62 centésimos. Quase pertinho dos 70 centésimos, que aqui está representado como 7 décimos, a gente tem a Bolívia. Depois o Chile e depois o Uruguai, tá? Então, veja se vocês colocaram na ordem correta. Nessa tabela, era para indicar a esperança de vida ao nascer de alguns países na reta numérica. Eu coloquei com flechinha, porque senão ia ficar muito pequeno o nome dos países. Então, a Alemanha é esse roxinho. A Alemanha, a reta numérica está só com números naturais. Então, a gente, através desse risquinho que representa a metade, a gente deveria pensar como estaria distribuído 10 pedacinhos dentro dos números naturais. Então, Alemanha, 81,2. Então, está próximo ao inteiro 81 e antes do meio entre 81 e 82. 79,9. Então, 79 inteiros e 9 décimos. Então, passou dos 79 e mais 9 décimos. Então, a Cuba ficaria próximo a 80, tá? Mas depois do Chile, porque o Chile é 79 e mais 7 décimos. Então, 7 pedacinhos que a gente poderia imaginar, 7 pedacinhos que a gente poderia imaginar até aqui, tá bom? E o Japão, 83 inteiros e 9 décimos. Então, 83 inteiros e mais 9 pedacinhos, tá? Então, ficaria mais ou menos um pouquinho antes do 84. Tadeu representou no quadro a seguir o número 4 décimos de várias formas diferentes. Observe. Então, tem 2 quintos, se a gente dividir. Se a gente multiplicar o 2 por 2 e o 5 por 2, a gente tem a fração equivalente 4 décimos. Então, está correto. O 4 décimos em forma decimal, 8 vinteavos, que se a gente simplificar, dividir os 2 por 2, dá 4 décimos, então é uma fração equivalente. 4 décimos escrito de forma extensa. 4 centésimos, então 4 centésimos não tem nada a ver com 4 décimos. 4 centésimos de novo, mas em forma de fração. 40 décimos, que não dá a mesma coisa, não é equivalente, então 40 dividido por 10 é 4. 4 centésimos em forma decimal, que também não é o mesmo valor que 4 décimos. E 400, que aí, nesse caso, é o mesmo valor que 4 décimos, porque a casinha do décimo está com 4, independente do tanto de zeros que tem depois. Tadeu se confundiu ao escrever algumas representações.
Sabendo disso, faço o que se pede. Contorna as representações que estão incorretas. Então, a gente vai contornar 4 centésimos, 4 centésimos, 40 décimos e 4 milésimos. Então, 4 milésimos é 4 centésimos. Então, 4 centésimos é a representação 4 centésimos. 4 centésimos é diferente de 4 décimos. 40 décimos é 4, que é diferente de 4 décimos. E 4 milésimos é igual a 4 milésimos na representação de fração, que é diferente de 4 décimos. Agora na 11, observe os números do quadro a seguir e faça o que se pede. Contorne de azul quando o número não for inteiro e de vermelho quando o número for inteiro. Então, quando a gente sabe que o número é inteiro, quando ele não tem parte decimal, ele não tem parte depois da vírgula, ele é inteiro. No caso do 71 aqui, ele não tem nenhuma parte depois da vírgula. Então, ele é só inteiro. 80 sobre 80, se a gente dividir, vai dar 1. 1 é um número inteiro, então essa fração é um número inteiro. 26 trezeavos também é inteiro, porque se a gente pegar 26 e dividir por 13, dá 2, que é um número natural e inteiro. Contorne de azul quando o número não for inteiro. Então, 61 inteiros e 5 décimos tem uma parte decimal, então não é inteiro, só o círculo de azul. 29 décimos. Então, se a gente fosse representar em decimal, ia ser 2 inteiros e 9 décimos. Então, não é inteiro. E 1 terço também não é inteiro. Se a gente dividir 1 por 3, vai dar 0,333333 infinitamente. Utilizando a calculadora, represente os números a seguir na forma decimal. Então, o que vocês teriam que fazer? Pega o número de cima e divide pelo de baixo. O resultado vocês colocariam aí. A letra B ia dar uma dízima periódica, ia ficar 2,66666 até o final da calculadora. Então, a representação, quando a gente vai colocar no papel, é 2,666 e 3 pontinhos, para mostrar que esse número continua. C ia dar 25 centésimos, a D ia dar 125 milésimos e a A ia dar 1 inteiro e 8 décimos. Então, percebam, quando o número de cima é maior do que o de baixo, sempre vai ter uma partezinha no inteiro, vai ter um número no inteiro. Quando o número de cima é menor do que o de baixo, sempre o inteiro vai dar 0. Lembrem disso. 13. Represente os números a seguir na forma fracionária. Então, o que a gente tinha que fazer? Como que a gente representa o número na forma fracionária? A gente copia o número sem a vírgula, então aqui 0,75, então 75 centésimos. Copia esse número sem a vírgula em cima e conto quantas casas tem depois da vírgula. Tem uma, tem duas. Então, se tem duas casas decimais, então o número de baixo, o denominador, é 100. Tá? Depois aqui, copiei 55. Tem uma casa decimal só, então eu coloco 10. Na C, copiei o número sem a vírgula. Tem 3 casas decimais, então é 1000. Depois, na D, copiei o número inteiro sem a vírgula, 169. Tem uma casa decimal, então é o 10 embaixo. Desafio olímpico. Então, a gente tinha as pecinhas lá no material complementar. Estava escrito bem em cima do desafio. João criou uma figura colando 100 sobreposições, 10 imagens do tipo desse com 3 e 5 do tipo desse com 2. Qual é a fração que corresponde à parte pintada da figura? Então, tinha essa figura, todos coladinhos. Então, 10 peças dessa e 5 peças dessa. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. E a gente teria que contar a parte pintada e o total. Então, a parte pintada deu 40.
e o total de quadradinhos que tem é 60. Então, a fração que corresponde à parte pintada é 40 60avos. Mas não tem essa opção 40 60avos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar. Como que eu simplifico? Divido o de cima e o de baixo pelo mesmo número. No caso, eu vou simplificar pelo maior número possível. Então, vou simplificar por 20. Eu vou dividir por 20 em cima e dividir por 20 embaixo. Então, 40 dividido por 20 dá 2. 60 dividido por 20 dá 3. Então, 2 terços, tá? Algumas considerações antes da gente continuar. Então, para transformar uma fração em um número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Então, perceba que o número decimal correspondente à fração tem o mesmo número de casas. Olha lá, então, o 100 tem 2 casas. Então, o número decimal vai ter o mesmo número de casas após a vírgula. Então, também tem 2 casas após a vírgula. Para transformar um número decimal em uma fração, basta copiar o número sem a vírgula no numerador e acrescentar 10 se o número apresentar uma casa após a vírgula, 100 se o número apresentar 2 casas após a vírgula e 1000 se o número apresentar 3 casas após a vírgula. Então, 8 inteiros, 178 milésimos. Então, como é que eu vou copiar em cima? O 8.178. E embaixo tem 3 casas decimais, então eu coloco 100 no denominador. Viram? Tem 3 casas decimais e o número do denominador tem 3 zeros. Perceba que o número decimal só apresenta a parte inteira se o numerador for maior do que o denominador, senão a parte inteira fica zero. Para finalizar a unidade, responda. Então, a gente tem umas atividades para dividir por 10 e para multiplicar por 10 na página 168, com a calculadora, para vocês verem o que acontece com a vírgula, por exemplo. E aí vocês anotem lá como que vocês fizeram e o que vocês observaram. E na página 179 a gente tem um resuminho com algumas palavras que estão faltando para procurar na cruzadinha. Passam para finalizar as atividades. Agora a gente vai começar a unidade 5. Só uma introduçãozinha. Então, a gente vai trabalhar a probabilidade e a diferença entre os países. Isso está na página 182 e 183. Eu vou compartilhar o livro didático com vocês para a gente ler junto. Ideias em construção está na página 182. Diferenças culturais e geográficas entre os países. Os países são muito diferentes uns dos outros, e essa variedade é percebida por características como o clima, os tipos de vegetação, a existência ou não de praias, os tipos de animais que vivem lá, etc. Por isso, os hábitos, práticas culturais e manifestações artísticas também são distintas. Observe no quadro a seguir algumas características dos países vizinhos do Brasil. Então, por exemplo, se a gente tem um japonês que mora no Japão, o estilo de vida dele vai ser muito diferente do Brasil. Por exemplo, lá é um país que neva, é um país que tem bastante terremoto, diferente do Brasil, que é um país mais tropical. Então, as diferenças culturais podem ser incentivadas, podem ser influenciadas pelo espaço geográfico que o país tem, tá? Onde ele está localizado. Então, vamos ver aqui os países vizinhos do Brasil. Então, país, a Argentina tem litoral, o espanhol é uma das línguas oficiais e faz divisa com o Brasil. A Bolívia não tem litoral, então não tem praia, fala espanhol e faz divisa com o Brasil. O Chile tem praia, fala espanhol e não faz divisa com o Brasil. A Colômbia tem praia, fala espanhol e faz divisa com o Brasil. O Equador tem praia, fala espanhol, mas não faz divisa com o Brasil. A Guiana tem praia, não fala espanhol e faz divisa com o Brasil. O Paraguai
não tem praia, fala espanhol e faz divisa com o Brasil. O Peru tem praia, fala espanhol e faz divisa com o Brasil. O Suriname tem praia, não fala espanhol e faz divisa com o Brasil. O Uruguai tem praia, fala espanhol e faz divisa com o Brasil. E a Venezuela tem praia, fala espanhol e faz divisa com o Brasil. Agora eu considero a seguinte situação. O pai de Joaquim comprou as passagens para sua próxima viagem e quer que o filho adivinhe o destino. Veja as dicas que ele deu a Joaquim. Tem algumas dicas aí. Comprei as passagens para a nossa viagem de férias. É para um país da América do Sul. A partir dessa dica, o Joaquim observou um mapa e fez algumas suposições. Acho que esse país possui litoral, faz divisa com o Brasil e tem o espanhol como um dos idiomas oficiais. Então, agora vocês vão responder as questões da página 183. Então, vocês vão ter que tentar, a partir das perguntas, ver se é possível achar um país só, se tem mais opções, se tem mais probabilidade, se o Joaquim tem probabilidade de ter acertado ou não, tá? Então, essas atividades vocês vão fazer sozinhos para tentar achar uma forma de entender a probabilidade antes mesmo da gente começar a estudar ela. Beleza? Então, um beijo, até mais, bom trabalho!